E eles já falaram no parlamento, inclusive, que eles acham que a rede social é grande vilã disso. Sim. E eu acredito que isso é global, que o número de adolescentes, jovens adolescentes que estão hoje com mais distúrbios assim, de ansiedade, de depressão, possa estar vinculada com isso sim, porque é o que você falou, eles precisam pertencer, porque aquela idade de desenvolvimento, eu preciso pertencer ao meu peer, né, ao meu grupo, porém é a idade que estão desenvolvendo quem sou eu. Estão tentando responder quem sou eu. Então ele quer ser ele também. Então eu estou desenvolvendo meu individualismo, mas ao mesmo tempo tenho que ser igual a todo mundo. E a rede social ali está fazendo essa pressão. Não, você tem que ser igual a todo mundo. Olá, estamos começando outro Visagismo em Foco, hoje com uma convidada internacional e falando de harmonização facial, falando de odontologia, falando de todo esse complexo de o que acontece nessa região e como que isso afeta as pessoas. E essa é a única pessoa no exterior desta área que fez o curso completo de visagismo Image ID. Então, ela tem muita coisa que pode falar e também ela é uma pessoa de grande influência, está no conselho de várias associações, congressos. Nós vamos falar sobre isso mais um pouquinho, porque no segundo semestre vai ter um congresso do qual eu vou participar e do qual ela é uma das organizadoras. Então, vamos receber a Sônia Aykroyd, né? Ela é casada com um inglês, então agora tem um sobrenome em inglês igual eu. Com o nome, né? Isso. Muito obrigada, Felipe. Esse é um grande prazer estar aqui, ter sido convidada para a gente poder falar um pouco mais sobre a harmonização orofacial e onde o visagismo realmente é importante no planejamento dessa harmonização. Sim. Então, assim, para mim foi uma grande honra. Estou prestes a retornar a Dallas, moro e resido em Dallas, mas da gente ter essa oportunidade uma honra minha de receber você e a gente poder falar sobre isso e de juntar o conhecimento de Image ID, que é fundamental no planejamento, né? De poder conscientizar o seu cliente do qual é o problema e qual é o resultado, qual é o efeito do que vai ser feito ou que pretende-se fazer, né? Eu queria falar que você falasse primeiro um pouquinho sobre sua trajetória, como que você chegou em Dallas, como que casou com um inglês e um brasileiro com um inglês e chegaram os dois lá em Dallas. Em Dallas hoje, né? Bom, eu vou tentar ser breve. Praticamente, minha trajetória começou com o inglês, o casamento, foi em 83. Ele tinha vindo trabalhar em São Paulo, na Escola Britânica. Uhum. Nós nos conhecemos. Quando eu me formei, em 87, 86, eu trabalhei um ano em São Paulo, em odontologia, sou cirurgiã dentista, e mudamos para Londres. Ficamos 8 anos, praticamente. E lá, eu vou aproveitar e colocar a parte profissional, porque eu acho que é relevante. Eu fiz o meu mestrado no Eastman Institute. Era muito focado, foi em odontopediatria, e era muito focado no desenvolvimento crâniofacial. Sim. Então, foi quando eu comecei a pensar mais a nível de, o dentista, normalmente você foca a dente, né? Sim. Eu comecei a sair um pouquinho da caixinha e, peraí, tem algo um pouquinho a mais ali que eu preciso prestar atenção. Como que está a função da língua, o desenvolvimento da língua dessa criança, o movimento da arcada, etc. Aí passou, fiz a minha tese, foi em adesivos, que é material estético, que acabei posteriormente indo trabalhar com a estética por conta disso. Mas lá eu tive a oportunidade de trabalhar também no hospital de câncer, onde se removia-se grande parte da maxila, da mandíbula, por câncer oral. Quando eu vim para o Brasil,
eu tive contato com o professor Brito, da USP, que, na verdade, repunha, através da prótese, a parte perdida que se perdia durante uma remoção de câncer, durante uma bala de tiro, que vai tudo para ali para a USP, o Departamento de Bucomaxilofacial, porém reconstrução protética. Sim. E eu me lembro, na época, nos conhecemos no congresso, eu fiquei assim quase 2 horas lendo um pôster, e ele estava só me observando de longe. Ele falou, aí eu fiquei assim fascinada, falei, eu não sabia que dentista reconstruía a face, né? Sim. Eu não sabia. Acho que a maioria das pessoas não tem ideia de que nós fazemos olho, quem faz orelha, Sim. faz o nariz, que a pessoa teve pela perda. E aquilo me fascinou. E aí eu falei, professor, posso ir conhecer o departamento? Ele falou, pode vir, se você dura mais que um dia, porque né? É assim, impactante você ver, né, aquilo. Você pode começar a vir regularmente no ambulatório, trabalhar com a gente, assim, participar, né? Uhum. E foi isso que eu fiz. Eu não só durei o dia, como eu fiquei na sala dele depois fazendo perguntas até 8h30 da noite. Saímos, fechamos o departamento. Então, a partir daquilo, na verdade, foi o meu primeiro contato com eu diria que foi minha trajetória da parte estética, um alerta da parte estética, né, facial. Eu trabalhei eu fazia isso inclusive em Sorocaba, depois no meu consultório particular, todas essas reconstruções, principalmente boca, né, palato e tal. Mas tinha algo que me incomodava. Quando eu fazia os tratamentos estéticos nos pacientes, eu falava, mas falta alguma coisa. Então, você via aquele lábio fino, você via aquele falta de osso, eu recheava. Eu sempre fui meio fora da caixinha. Eu falava, bom, isso é o tradicional, mas o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu colocava mais resina, por exemplo, numa dentadura, para eu tentar aumentar um pouco aquele tecido de suporte, que é o que leva o lábio a se projetar. Sim. E eu vou entrar. Por que eu estou falando disso? Então, foi isso praticamente a minha trajetória. Trabalho com laser desde 1990, então, assim, isso é uma tradicional, uma outra paixão minha, que hoje, na verdade, eu acabei tirando minhas licenças em laser para estética também em Dallas. Então, hoje eu tenho uma academia lá que a gente ensina tanto laser para dentista, como utilizar, como também estética facial. Sem gestáveis e toda essa coisa. Isto, e principalmente como que você pode, por exemplo, a nível de pele, aí nós estamos falando de laser, ou de fat pads, né, bolsinha de gordura pads, que também dá recheio. O que você pode fazer com um laser a nível disso, radiofrequência e tal. Mas eu ainda não estava satisfeita, porque eu via o pessoal estava fazendo harmonização, mas todo mundo queria aquele mesmo malar, aquele mesmo mandíbula. E eu falava, não pode, está todo mundo parecendo um robozinho. Eu falava que era um replicator, né? Sim. E aí foi quando eu fiquei sabendo do seu trabalho. Como que você ficou sabendo? Olha, nem me pergunta. Eu falo que o universo me manda fazer as coisas, depois a pessoa pergunta, como que você fez isso? Eu falo, não lembro mais. Eu acho que 2019, 18, 19, por aí, eu acho que 19, foi antes do Covid, que eu vim e fiquei aqui em São Paulo, especialmente. Nossa, eu fiquei fascinada. Aí eu falei, bom, interessante, né? Mas, deixa eu ver, tem um embasamento científico? Porque eu sou assim, e eu questiono muito, eu acho que por isso que sou muito estudiosa, né? Eu voltei para lá, poxa, tem muito trabalho, daí eu vi e falei, poxa, tem. Então, hoje eu sinto muita confiança de falar do seu trabalho, porque se sabe que, por exemplo, antigamente até achava que era 30 segundos, depois 5 segundos. Tem trabalhos de uma pesquisadora super conhecida lá, que era de Harvard, agora parece que ela está, inclusive, em Dallas. Eu estou para marcar para falar com ela, só que eu nunca paro em Dallas, eu estou sempre viajando, dando curso no exterior. E ela é a que fez mais trabalhos sobre a neurolinguística de interpretação visual. Então, os últimos trabalhos dela mostram que em 3 segundos você decidiu, justamente pelo arquetipo, né, forma, etc., da pessoa. O que você hoje é mais rápido que isso. Então já está mais rápido, porque as últimas vezes que eu li era 3 segundos, perdão. 3 segundos, 1, 2, 3.
teve uma pesquisa feita em Princeton Tá. University, e eles descobriram, eles fizeram uma experiência com as pessoas, mostrando por 1/100º de segundo uma imagem da pessoa, e para que a pessoa julgasse essa pessoa. E depois eles fizeram com 1 minuto, 1 segundo, ok. etc. E não mudou Não nada. mudou nada. Então já Então baixou. é chamado blink of the eye, um piscar do Pronto, olho, pronto. que você julga o outro em Isso. 1/100º de segundo. Um É centésimo algo de segundo. absurdo isso. Exatamente, mas aí eu fui tentar entender por que também disso, né? E faz sentido isso, que tem que ser rápido. Eu já vou falar que, inclusive, uma das coisas que eu falei na palestra, aquela palestra que eu dei nos Estados Unidos, sobre conceito de beleza, etc. Então, inclusive, um dos trabalhos que agora essa pesquisadora talvez até esteja envolvida nesse trabalho de Princeton, porque eu sei que a equipe dela é uma que mais pesquisa isso, na neurolinguística, né, a interpretação visual. Eles fizeram depois do corpo. Então, também tem toda uma coisa assim, é fascinante, até pela forma, o formato, se você é obeso, se você não é, interpretou e já fez, já definiu. Já decide, você já Então, é super interessante, julga. mas o que eu estava olhando assim, a nível de evolução, que eu entendi, nós temos aquela coisa de sobrevivência. Ok, Exatamente. é o quê? É um ser humano? Ele é perigoso? Ele não é? Ou é porque éramos tribais, né? Então tem que ter uma linguagem por Tem que ter a trás. linguagem por trás. Então, por exemplo, na África, até hoje ainda é tribal. Então, se eu definir mas ele é da minha tribo, então tem que ser fração de segundo, Sim. porque numa dessas você já levou um arco Sim, e flecha, sei lá não eu. pode ser. Se vê uma cobra, você tem que reagir. Então, assim, não é sem fundamento, é tudo científico, é tudo explicado, e assim, é muito fascinante isso da. Que eu não tenho visto nenhuma pesquisa específica para saber como que isso funciona no cérebro. A minha hipótese, a hipótese que eu coloco, é que, baseado no Ledoux, o Joseph Ledoux, que fez todo o trabalho sobre como que as emoções são produzidas, fica bastante claro no trabalho dele que os símbolos arquetípicos, as linhas, as formas, as cores, são gatilhos que disparam sistemas dentro do cérebro que provocam a criação de emoções. Isso. E você reage emocionalmente, não racionalmente, àquilo que você vê, ouve, cheira, sente, tato, etc. Então, eu passo a mão aqui e eu vejo que isso é liso, isso dá uma sensação boa. Se fosse uma textura, daria uma outra sensação. E é imediato, é algo imediato. E tem que ser assim, porque nós somos animais antes de sermos seres humanos racionais, ou achamos que somos racionais. Não sei talvez se no início, lá na origem, que nossos maiores inimigos eram os animais, também tinha isso, porque de repente era um dinossauro, sei lá, um animal grande vamos dizer, um leão que está perto de nós, tínhamos que produzir rapidamente a adrenalina para sair correndo, né? O fight or fly. Mas é interessante que, por exemplo, uma cobra peçonhenta tem a cabeça triangular invertida. E esse é um símbolo arquetípico do perigo. Isso. A cobra que não é peçonhenta, que não é mortal, tem a cabeça redonda. Não é por acaso. Não é por acaso. É tudo desenvolvido da antropologia. Então a gente compreende esses sinais e
reagimos. Agora, o que está acontecendo hoje é com a nossa educação, toda essa formação que temos, nós estamos confiando demais no nosso intelecto e ignorando esses sinais. E muitas vezes, ou confundindo as coisas. Então, a pessoa tem um rosto triângulo invertido, essa pessoa é rejeitada, porque ela é vista como perigosa. Mas ela tem o lado positivo, que ela tem jogo de cintura, ela tem habilidade, etc. e tal. Isso não é visto. Então, essa pessoa é rejeitada. Aí você fala, bem, o que eu posso fazer para que essa pessoa não seja rejeitada? Não é uma questão estética, né? Sim, sim. Sim, é isso, é o que a gente estava falando, é bem além, né? Porque tudo isso, que nem eu me lembro muito bem no seu curso, que crianças que já têm esse arquetipo de triângulo invertido sofrem muito bullying na infância. Sim, você desenvolveu bem isso no curso com a gente. E você começa daí a perceber as coisas e olhar, a partir do momento que eu acho que a gente teve esse treinamento com vocês, você começa a olhar as pessoas de outra forma, né? E, que nem você fala, às vezes você tem aquela reação imediata para rejeição, daí você questiona, mas nós estamos num outro patamar, né? Porque a gente sabe que, ok, estou lendo o arquetipo, mas o que essa pessoa pode ter além dela? E, às vezes, ela precisa até de uma ajuda, né? Eu vi aquela apresentação que você fez, mostrando rostos de várias culturas diferentes e como são diferentes. Então, uma coisa que chama atenção é do coreano, que o coreano é uma cultura mais submissa, rosto quadrado. Então, o rosto reflete a cultura. São pessoas mais pé no chão, etc. Mas a mulher com esse rosto não é tão apreciada. Então, eles querem o diferente. E aí eles apreciam aquele rosto triângulo invertido. Está acontecendo isso mesmo. Estão fazendo então, estão fazendo cirurgias transformando a pessoa completamente, mas isso é uma descaracterização de quem ela é. Então, aí, justamente, o que vai acontecer com uma pessoa dessa é quando ela tem um temperamento de uma forma e você modifica completamente. Exatamente. Né? Aí eu vou colocar a minha experiência, que quando eu estive aqui, antes de conhecer o visagismo, quando eu estive no seu curso, uma das coisas que eu fui fazer foi o meu visagismo. E você alertou todo mundo, falou, quem fizer visagismo, já fique preparado, porque vai acontecer uma grande evolução. Sim. E aconteceu. Quando foi feita, nossa, eu me lembro, eu entrei num estado até emocional, chorei muito, foi até no cabelo, inclusive, foi só um corte de cabelo na época, e uma modificação. E não é só um corte de cabelo, porque, né? Entre aspas, Sim, eu falo. Não, teoricamente, mas a gente fala não foi isso. Exatamente. Como que uma pessoa sai de um local que foi um visagista, né? Inclusive seu ex-aluno, que fez, mas claro, teve todo aquele diagnóstico prévio que a gente faz, com questionamentos, etc. Mas a transformação que ocorre. Então, é uma coisa assim, lá dentro, é como se tinha uma criança ali dentro de um box, eu vou te falar a minha experiência, trancada numa jaula, e de repente eu abri a portinha. Eu falei, nossa, essa sou eu. Se olhar no espelho e falar, essa verdadeira sou eu. E aí eu comecei a incomodar todo mundo, porque de repente na verdade, eu tenho muita energia. Eu sou sanguínea. Sim. Eu estava com um rosto eu não me lembro na época, mas um cabelo mais liso, mais longo. Você estava melancólica. Eu estava melancólica. Então, assim, era uma pessoa que tinha, por circunstâncias, a gente não sabe, né? Você vai na vida. Eu estava totalmente... Está reprimindo. Reprimindo a verdadeira Sônia. Então, quando eu voltei para Dallas, e as pessoas falaram, não gosto, me incomoda. As pessoas disseram, eu não gosto disso. Depois foram aceitando, e hoje são as pessoas que mais apreciam. Nossa, adoro esse seu estilo. Mas no começo incomoda, porque eram pessoas que
o relacionamento comigo era diferente, entendeu? Família, Sim. tal. Porque deixa de ser aquela boazinha. Deixa de ser a boazinha, exatamente. E aí, assim, é uma Sônia que sabe o que quer, é uma Sônia que fala, eu vou fazer e faz, porque aí ninguém segura, né? Sim. Soltou a pessoa verdadeira. Então, foi transformador na minha vida, realmente, eu tenho tudo a agradecer a você, Felipe, e não parou mais. Aí, tipo, o universo começa a abrir, porque aí a pessoa é ela e as coisas vêm, né? Porque... Mas é interessante que você falando, me correu uma coisa, que mesmo as coisas boas que acontecem têm um preço. Você paga um preço, porque você mudou. As pessoas não gostam de mudança. Elas querem... E se o relacionamento era de que você era boazinha, na realidade era uma relação em que você era submissa. Correto. E aí, tipo, você não fala não. Como? Mas agora eu começo a falar não. Ué, o que aconteceu com ela? Só trocou o rosto e agora ela fala não e ela consegue se posicionar. Então, são coisas assim que incomodam muito no começo as pessoas, né? Mas é impressionante. Então, eu acho isso importante, que o dentista ou o médico compreenda que vai ter um preço a pagar e alertar a pessoa. Porque você dá força para quem não tem força, então, pode se transformar em agressão e não em força. Tem que ter um preparo, né? É que nem eu tive um pré-preparo, por quê? Porque eu fiz o seu curso, que foi 9 dias, na época era bem longo, uma imersão. Eu lembro no final do curso, você foi até para o hospital, você ficava com a gente até 9 da noite, você não tinha... Foi... Não queria parar, né? É que eu descobri no dia seguinte que eu estava com um problema do coração. Nossa, meu médico falou, você tem que se inteirar no dia. Então, assim, meio que de uma certa forma, eu estava fazendo como uma profissional, inclusive preparada, e foi um processo, né? Que é como você fala, é um processo. Agora, você pega um paciente, eu gostei, porque é ponto justamente por isso que eu estou fazendo hoje uma metodologia um pouco diferente, que é a harmonização orofacial integrada. Porque eu falo, tem que ter essa conversa, tem que ter essa análise de visagismo e tem que pré-determinar, antes de você pensar em mexer no rosto do paciente, também essa parte de temperamento. Porque quem é ela realmente, né? E o que ela quer expressar? Porque, querendo ou não, é o rosto dela. Ela apareceu ali... E o rosto dela é sua identidade exterior. Então... Como que você vai mudar o exterior se o interior continua mesmo? Então, mas aí, às vezes, o interior ele está reprimido só, Sim, né? pode, mas... E aí é onde que entra. Onde você vai fazer, a que ponto você vai fazer, que não transforma, mas... que solta, empodera, né? Que só solta. Então, o ponto que eu acho que está acontecendo hoje com os preenchedores, né? Nós mudamos o ângulo de mandíbula, mudamos o maxilar, mudamos a forma facial, que mexe justamente diretamente no arquetipo. Sim. Então, nós podemos falar, eu vou transformar, eu vou melhorar um triângulo invertido, ou eu vou dar mais força, vou fazer um rosto mais retangular, porque essa pessoa precisa mais empoderamento, mas... E talvez a idade modificou realmente a forma dela, eu vou só... voltar a dar uma melhorada e melhorar esse ângulo. Então, nessa parte, é onde que você não pode ir só injetando, como a mídia social hoje meio que força as pessoas a serem tudo igualzinhas, né? Sim. Então, é um high cheekbones, é um malar alto, é assim, assado, sem levar em consideração o que eu estou causando em termos de alteração de arquetipo, né? Que você colocou aí, o triângulo invertido, se você é retangular, também, se você tem angulações, se tem mais curvas, o que você é. E eu acho que a minha preocupação é o colega vai lá, ele aprende a injetar e aí tem sempre os mesmos pontos que estão injetando, mas não tem aquela preocupação de falar, ok, se eu fizer isso aqui, o que eu posso estar ocasionando no
emocional Exatamente. dela. Né? E aí é onde que nós vamos, justamente no Congresso, colocar essa visão, trazer junto, tá? Eu, você, o Sérgio, a gente vai falar mais tarde desse congresso que vai ter em São Paulo, para justamente tentar juntar tudo. Agora, para mim, como meu background, como você fala isso? Meu histórico. Vem assim da odontologia, do desenvolvimento crâniofacial, e eu me especializei lá nos Estados Unidos desde 2020 em distúrbios do sono também. Até, na verdade, foi um challenge, porque eu falava, mas falta algo. E aí, assim, nós vemos que o rosto, nós temos 5 camadas. E a última camada ali, que é o osso, que é a nossa base, que vai dar, na verdade, nossa forma. O resto vai seguir, né? E para mim, como eu falei, aquele embasamento do crânio facial, foi tudo muito lógico, muito óbvio, e começar a conectar os pontos. Então, hoje, minha avaliação para uma estética facial, uma harmonização facial, ela entra desde a parte da Image ID, né, que é o visagismo, que conhece no Brasil como visagismo, Image ID, que é o seu método. Hoje você vai falar um pouco mais disso? Eu estou mudando, porque Image ID é que toda imagem tem uma identidade. É bom você falar um pouco disso, que às vezes tem um pouco de confusão, né? Que não é o visagismo simplesmente o que combina com o que harmoniza com o quê. É muito mais do que isso. Qual a identidade que você está trazendo. Identidade pessoal daquele indivíduo, né? E temperamento, isso se aplica a qualquer... Se nós estivéssemos uma mesa retangular, tem uma expressão diferente do que esta oval. Certo. A gente sente diferente. Aqui as coisas fluem em volta. Então, circulam de você para mim, etc. O quadrado retangular não teria essa fluidez. Eu estaria aqui uma barreira com você. É interessante, a pessoa que ela é mais sensível, ela consegue notar isso até num restaurante. Sim. Quando ela vai num restaurante, como que é o... Eu não sei se para você é bem óbvio, onde nós também, demos né? o curso... Da mesa quadrada, uma mesinha mais redonda, que você senta num café, por exemplo, em Paris, é uma mesinha redonda. Por que será que você sente bem mais gostoso numa mesinha redonda, né? Você sabe que onde você fez o curso, tinha aquele restaurante, né? E quando você entrava antes, né, você já tinha feito a reforma, tinha uma porta e no chão tinha um desenho e esse desenho indicava que você tinha que ir nessa direção. Só que a comida era para lá. Então isso já criou um mal-estar. Aí a pessoa ia até lá. Encontrava uma mesa, né? Retangular, onde tinha as comidas, só que você tinha que sempre chegar aqui e ir para cá, ir para cá, ir para cá. E quando você chegava no outro lado, você já está se apontando para ir naquela direção do inicial. Só que o salão está para lá. Então criou uma sensação tão ruim. Aí eu cheguei para o pessoal e falei, olha, por que vocês não fazem uma mesa que pode, se vocês conseguirem fazer isso, fazer um formato como se fosse de um feijão? Porque a pessoa vai girar e ao girar ela vai ser abraçada. Então cria uma sensação de acolhimento. Só que quando termina já está na direção do salão. Sim. Você sabe, eles fizeram isso e aumentou em 25% o faturamento deles em 2 semanas. Que impressionante. Porque a experiência passou de uma coisa ruim para uma coisa gostosa. Você sabe uma coisa que eu sempre... A comida ficou mais gostosa. Você está falando do redondo, né? É uma coisa que sempre, desde criança, que eu falei, mas por que as casas têm que ter ângulos quadrados? Eu falei, por que não tem ângulos arredondados? É uma coisa que, para mim, sempre foi tão...
Sabe, eu adoro formas de arco, de paredes redondas, mas nossa, eles vão por algum motivo, talvez a parte mecânica e não é engenharia. mecânica só, é a relação de que o lar tem que ser um lugar seguro. Tá e o quadrado é seguro. O quadrado é seguro. Então você não dorme tão bem num quarto arredondado do que você dorme num quarto retangular ou quadrado. Você se sente exposto. Exato, você está em movimento, você não está assentado. É impressão de movimento. Então, isso é intuitivo. É super interessante. Eu fui faculdade nos Estados Unidos, e eles tinham feito os dormitórios em prédios octagonais. E eram 4 unidades e tal. Então, os quartos onde a gente dormia tinham ângulos. Era uma sensação... Eu não entendia, mas eu passei mal aquele ano. Eu acho que é por uma das razões que eu queria sair da faculdade, porque era uma sensação que você está sendo comprimido lá dentro, não sei o quê. Por causa do triângulo, né? É perigo. Como que você dorme num lugar que passa perigo? Gente, que interessante. Quando você começa a pensar em tudo isso e prestar atenção, né? Você vê que você percebe claramente. O mundo está comunicando com a gente, está afetando nossas ações e nossas decisões e tudo. E isso aplica a nós mesmos quando nós nos olhamos no espelho. E como quando nós vemos o outro nos vê. Tudo vai ser definido pelas essas interações. E não é o que você fala, é o que você apresenta visualmente. E você vê que o fala vem depois, né? Até antes a pessoa abrir a boca, você já definiu o seu gosto, o seu confio, o seu... né? Com muito esforço, você pode mudar a impressão, mas é muito difícil. Eu acho que o trabalho dessa pesquisadora que eu comentei falou que é muito raro conseguir mudar. É difícil, muito difícil. Geralmente você não consegue mudar porque fica com uma coisa ali, porque meio que é automático, né? Então, eu estava falando sobre o conceito de beleza também. Quando eu estive pesquisando sobre isso, inclusive falava assim também, um outro aspecto que nós vemos, né, que foi desenvolvido durante a evolução, se eu acho a pessoa bonita ou não. Na verdade, o bonito, o belo, para o ser humano, para outro ser humano, o belo de um ser humano para outro essas coisas que você fala das linhas, formas, cor e textura, né, do rosto, da pele. A saúde. E o que representa. Mas, assim, aparentemente, a nossa interpretação neurolinguística é quanto humano aquela pessoa parece. Então, aí se você pensar também na evolução, o humano não tinha tanto ameaça como se fosse um leão que estava ali, que em fração de segundos você tinha que sair correndo e fazer alguma coisa. E aí o quanto humano que foi sendo desenvolvido, e aí parece saudável, a pele, a cor assim, ou a forma assada, também o quanto humano isso me diz, e quanto mais essas características que representam uma pessoa ser humana, né? Que é o que nós padronizamos como humano, mais bela, aparentemente, ela diz que é vista como. Que eu vejo duas coisas, né? Tem o esteticamente agradável, e que isso está ligado à aceitação. Então, as pessoas buscam, em primeiro lugar, a aceitação. Certo. E a imagem é fundamental para isso. Porque o que nós buscamos nos outros ou no local? Nós buscamos bem-estar, nós buscamos segurança, estabilidade. Então, se você está em volta de uma pessoa que fica lá gritando e falando muito alto, você tem a tendência de rejeitar, porque essa pessoa está sendo inconveniente e é socialmente não aceitável. Então, tudo que é socialmente aceitável
e está expresso na nossa imagem, nos torna bonito, né? E nós podemos nos aproximar dos outros e ser aceito, né? Agora, tem outra coisa que quando você quer atrair as pessoas, aí você tem que expressar as suas qualidades, que são verdadeiras, inerentes, reais, que são admirados, mas que não necessariamente são tão agradáveis. Então, o poder não é agradável. Ele intimida, mas é admirado, e você, tendo poder, você vai ser seguido. Não aceito, você vai ser seguido. É diferente. Então, para ter a beleza, a pessoa tem que ter uma personalidade que aceita ser diferente. E isso é raro, não é todo mundo que aceita. Não está preparado para ser diferente do grupo em que está. Você diz assim, ela tem que se aceitar que ela é diferente do... Sim, que nós somos todos diferentes. Certo. Mas, então, se torna eu vejo hoje que se tornou... A arte é de você achar o equilíbrio entre o quanto a pessoa quer ser aceita e o quanto ela quer mostrar que ela tem uma personalidade única, que ela é diferente e que pode ser admirada e seguida. E isso é complicado, né? Por exemplo, você está morando em Dallas. Então, você não é americano. Certo. Você não sente que, em muitos lugares, você não pertence? Eu acho que é engraçado, né? Porque você é uma estrangeira. Exatamente. E é engraçado porque, assim, uma vez que você sai, né, dá a impressão que você sente que você não pertence a lugar nenhum mais, porque você acaba se autoconstruindo de uma forma tão distinta que, tipo... Tá, eu entendo o que você quer dizer. Então, se isso começa a ser uma coisa costumeira, por exemplo, eu não me pertenço aqui porque eu não sou brasileiro, eu sou inglês e sou americano. Né? Mas eu também não pertenço à Inglaterra nem nos Estados Unidos. Então, eu não pertenço a lugar nenhum. Então, para mim, não faz diferença ser aceito ou não tanto. Você aprende a ter essa visão. Mas você tem que ter a personalidade para assumir que você não é igual a todo mundo e você não precisa daquilo. Mas isso é difícil encontrar. Minha mulher, a Sônia, que você conhece, também não está nem aí. Se aceita, eu falei, se aceita, se não me aceita, não me merece. Mas você ter essa personalidade é difícil. É difícil, porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa necessidade intrínseca de ser aceita. E agora está sendo mais reforçado ainda, essa é uma outra coisa que me incomoda tanto, pela rede social. Sim. Então, assim, nós estamos meio que lutando contra a influência que a rede social está fazendo, inclusive nos jovens. O que me preocupa muito é que cada vez mais você vê jovens vindo, mas eu quero aumentar o lábio. Poxa, a pessoa não tem nem 18 anos, 17 anos. Já tem o lábio. Já está, eu quero aumentar meu lábio, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer botox. Então, essa pressão toda, e são pessoas belas, eles estão buscando cada vez mais cedo tratamentos estéticos. Então, está se perdendo um pouco. E é um conflito tão grande, né? É uma porque pressão ao mesmo muito tempo grande que eles querem se expressar com a voz e tal, elas querem ser exatamente igual ao outro. E quer ser igual ao outro. Então, isso é um conflito danado. Isso é atroz, porque como que você vai ser igual sendo... você vai acabar simplesmente repetindo o que todo mundo está repetindo. Talvez por isso os Estados Unidos estão muito preocupados, porque teve um aumento muito grande de depressão, de ansiedade dentre os jovens, né? E eles já falaram no parlamento, inclusive, que eles acham que a rede social é grande vilã disso. Sim. E eu acredito que isso é global, que o número de adolescentes, jovens adolescentes que estão hoje com
mais distúrbios assim de ansiedade, de depressão, posso estar vinculada com isso sim, porque é o que você falou, eles precisam pertencer, porque aquela idade de desenvolvimento, eu preciso pertencer ao meu peer, né, ao meu grupo, porém, é a idade que estão desenvolvendo quem sou eu. Estão tentando responder quem sou eu. Então, ele quer ser ele também. Então, eu estou desenvolvendo meu individualismo, mas, ao mesmo tempo, tenho que ser igual a todo mundo. E a rede social ali está fazendo essa pressão. Não, você tem que ser igual a todo mundo. Mas, se você vê o desenvolvimento que fez parte do meu curso de mestrado, desenvolvimento da criança até adolescência, parte disso, na verdade, eu esqueci, eu fiz um curso de psicologia também lá na Inglaterra. Agora que eu lembrei, foi lá que eu aprendi isso. Essa fase que eles estão desenvolvendo, o quem sou eu, é quando eles estão desenvolvendo a individualidade, sim, que é o que você falou. E aí, se você vai para eu vou ser o bonzinho, que provavelmente foi o que aconteceu comigo, eu quero agradar todo mundo, eu quero ser igual ao peer, você vai se fechando naquela jaula, chega uma hora que você começa até a somatizar, mas essa não sou eu. E você usa uma máscara. Você usa aquela máscara que você falou, seria legal até você desenvolver isso um pouco. Você falou do lado esquerdo, do lado direito, que nós temos o nosso lado verdadeiro, né? Sim. Mas você põe uma máscara que não é você. Persona que não é você. A persona que não é você. E aí tem pessoas, e aí eu acredito, porque quando nós não estamos bem conosco, com nós mesmos, né? A gente começa a somatizar. Então, você somatiza em forma de depressão, insônia, não consegue... e eu acho que doenças ou mentais ou até físicas. Isso, eu acredito muito que está super relacionado. Então, eu me preocupo bastante com esse porque também cria uma... porque nada é verdadeiro nessas redes. Então, cria uma expectativa irreal. E as pessoas, eu vejo com jovens, cada vez mais, que eles não entendem que se a pessoa tem 2 milhões de seguidores, ela batalhou muito para chegar lá. Fez muita coisa, não é assim que você chega a 2 milhões. Eu fiz um congresso agora com Alice Salazar, tem 2 milhões e 300 mil seguidores. Mas ela faz algo que ninguém mais faz. E por isso que ela tem 2 milhões. Não é que caiu do céu, ou porque ela é bonita, ou que é isso, ou que é aquilo. Tem um trabalho. Se você eu acho que o problema é que a internet dá a ideia que todo mundo pode ser protagonista. E a vida, assim como uma peça ou um filme, tem poucos protagonistas. Alguns coadjuvantes. Mas a grande maioria são os figurantes, os extras. E você fala, mas então você está diminuindo. Não. O que seria uma cena de batalha se não teria os extras, só os figurantes? Né? Você tem lá o Hércules e o outro... Não tem batalha, tem um duelo. É diferente? Sim, Então, o mundo, as sociedades, as culturas são feitas pelos figurantes, não pela minoria, né? Se você tem um político que foi eleito, um presidente, etc., ele foi eleito pelos figurantes. Então, eles têm uma importância. E cada um pode ter a sua importância individual. É isso. Sem que tenha que aparecer com 2 milhões de... Ou sem que tenha que, não só a nível de, eu sou um influencer, sei lá, mas também a sua beleza natural, individualizada. Sim. Não tem que ser tudo igual, não é porque todo mundo está com um lábio grande ou está com o high cheekbones, o malar... que você tem que ser assim para ser bonito e ser aceito, porque senão daqui a pouco você olha, todo mundo é igual. Qual é a sua diferenciação? Não tem. É como você falou da sua experiência passando pelo processo de visagismo, você não esquece isso nunca mais e não vai esquecer nunca mais daquela pessoa. Essa pessoa fez uma diferença na sua vida fundamental. Ela mudou a sua vida. E quantas pessoas podem dizer que mudaram a vida dos outros?
mesmo os protagonistas. Quanto eles realmente mudaram a vida do outro? Ou só ganharam dinheiro? Então, são essas questões, né, que temos que voltar a repensar as coisas, de como, o que nós estamos querendo. Não é todo mundo vai ser... Todos os homens querem ser coléricos, todo mundo quer ter poder. Quanta gente tem poder? Poucos. A mulher quer ser sexy, etc. e tal. Quantas pessoas têm essa... e realmente quer ser sexy? Não quer. Ela quer ter um relacionamento. Exatamente. E ter sexo é diferente de ter amor, ter relacionamento. Então, essas coisas, eu acho que a complexidade do que vocês fazem aumentou tremendamente. Era muito mais fácil quando era só fazer um canal. Correto. Ou fazer uma obturação. Você falou, você bateu bem, acho que certinho no prego, porque a complexidade aumentou. E tem um agravante, que é justamente o que eu falei quando eu faço essa integração, que eu olho esse aspecto do visagismo, né, da Image ID, da neurolinguística, mas também o que está acontecendo, que nós vamos estar falando no Congresso, inclusive, como você integra a saúde geral. Porque o que está acontecendo hoje, você vê cada vez mais jovens realmente tendo envelhecimento precoce, aparecendo com features, que a gente fala com... Me ajuda aí. Feições? Não, marcas. Aparece com algumas sintomas, não é bem sintoma, mas com expressões de falar, essa pessoa está... envelhecendo. Por exemplo, o sulco no rosto. Então está mais velho. Aparentemente, se você pegar ela, uma menina talvez de 20, e pegar várias outras meninas de 20, ela está mais velha. Mas por quê? Ou ela tem um lábio fino em comparação à idade que ela deveria já desenvolver. Teve uma queda de pele. Então, o que está acontecendo, na verdade? Está uma crise lá também nos Estados Unidos. É o aumento do índice de apneia, tá? Nós estamos numa epidemia de distúrbio de sono, de apneia de sono. Por quê? Devido à nossa mudança de hábitos no Oeste, né, nos países do Oeste, foi muito, muito rápida, e o que se olhou na antropologia, você olha o crânio dos nossos ancestrais, e se você olhar nos últimos três gerações, a mudança do crânio foi drástica. Você fala, mas como que aconteceu tão rápido? E eu vou te explicar o que aconteceu. Então, por exemplo, antigamente, né, minha mãe mesmo, ela amamentou meu irmão por 3 anos. Antigamente, até ainda em tribos da África, se amamentava de 2 a 3 anos, e durante essa amamentação você tem o processo de treinamento da deglutição, você tem a respiração nasal desenvolve e maxilar, principalmente, né? O quê? Desenvolvimento do maxilar. Então, hoje, rapidamente você já introduz a mamadeira. A mãe foi trabalhar e precisou da mamadeira. Você já perdeu aí a fase de desenvolvimento nisso. Outra coisa, a introdução de alimento pastoso. O alimento pastoso, você não dá o alimento duro mais para a criança, de medo que ela vai engasgar, não mastiga, e quem faz todo o desenvolvimento do maxilar é a musculatura estomatognática dessa região. Então, não se utiliza nem na amamentação corretamente, durante o tempo que precisamos, e depois alimento pastoso, que inclusive vai até, né? E fizeram um teste nos Estados Unidos com um macaquinho. O macaquinho estava desenvolvido, correto, o maxilar dele, e tamparam o nariz dele para ver o que ia acontecer para ele. Passou a respirar pela boca, claro. O que ia acontecer com o maxilar? E ele teve atrofia de maxilar rapidamente. Então, hoje se sabe, eu falei que é uma das vertentes que eu analiso no paciente, por que você está com envelhecimento precoce? Ou por que essa ruga é tão funda? Deixa eu olhar. Hoje você faz um scanner... Você acha que, por exemplo,
a poluição, porque a gente vê um aumento de pessoas com rinite, Então, etc. aí é mais um fator. O nosso hábito do S, introduzimos um monte de poluição, está dando rinite crônica e, por tabela, Aí, também tampa o nariz e o paciente não consegue respirar o nariz e respira pela boca. Então, a respiração tem que ser nasal, 24 horas por dia. A deglutição, nós temos que estar com a língua no palato o tempo todo. Então, são coisas, são traços, é traço a palavra que eu estava tentando, features era traços. A gente tem certos traços no rosto da pessoa, até na verdade na postura. Ela entra no consultório, você já vê como que é a postura de cabeça, tal. Você já fala, esse paciente pode ser apneico. Então, antes de sentar na cadeira, eu quero aumentar aqui, espera aí, como está o seu sono? E aí eu faço toda uma análise também de sono para ver se aquele paciente não tem esse é o problema central. Um mau desenvolvimento dos maxilares. Hoje todo mundo extrai terceiro molar. Não é que tem que extrair o terceiro molar, tem que expandir a maxila para caber o dente, porque se o dente não cabe, a língua também vai posteriorizar, a mandíbula provavelmente está posteriorizada. Então, assim, nós estamos com um problema muito sério no mundo inteiro, principalmente os países com esses hábitos do oeste, né? Ainda não se vê tanto isso em certas tribos da África, que se você olhar, a arcada do africano é bonita ainda, é larga, e o palato o nosso palato hoje a língua fica no assoalho da boca. Então, nós trabalhamos com equipe tanto de fono para restabelecer toda essa função. Isso, a língua, o arquiteto da boca. Então, é o todo. Como que está? Essa pessoa não está respirando direito? Então, eu tenho que olhar. Não é ela vir aqui, eu vou encher de preenchimento, botox. Não. O que está errado? Eu queria vários outros problemas, porque eu noto cada vez mais nas análises faciais quantas pessoas têm uma assimetria gigantesca. Assimetria. Então, mas isso também pode estar vindo justamente de um crescimento crâniofacial inadequado. Então, não está com a mordida certa. E isso vai dar dores de coluna, vai dar... problema de ATM. ATM. Mesmo bruxismo, hoje tem muito trabalho mostrando que está relacionado à perda de sono. dimensão vertical. Então, assim, é um trabalho, eu acho que o mais difícil, eu falo, não é tratar. Porque tratar, você vai lá aprender a técnica, você faz assim, injeta aqui, fácil. É diagnosticar e fazer o plano de tratamento correto para aquele paciente. Exatamente. O Image ID, o que eu vou fazer para você, é diferente do dele, do dele e do dele, não é que assim? vai determinar o que você tem feito em termos de estética junto com o que é necessário em termos de saúde. De saúde. Então, aí fica redondinho, porque você escaneou o paciente de dentro para fora, como está a saúde dele, está bem. Só que a saúde vem primeiro. A saúde vem primeiro. Não a estética. Exato. E aí é onde o pessoal às vezes está perdendo, porque aí ele vai lá, é o paciente eternamente insatisfeito, porque você faz lá, ok, daqui 3 meses, volta aí. Não, você tem que resolver o problema dele como um todo, né? Por isso que eu falo que é integrado. É holístico, né? Hã? É holístico, né? É holístico. Então, só porque nós estamos terminando, vamos falar rapidamente sobre o congresso, que vai ser no segundo semestre, né? É o então o congresso, que até gostaria de deixar um convite para os colegas da odontologia e afins, nós vamos ter um congresso da World Federation of Laser Dentistry, que é a Federação Internacional Mundial de Odontologia a Laser. Porém, no Brasil, a harmonização orofacial faz parte hoje de uma especialidade odontológica. Então, o congresso deixou 2 dias inteiros de auditório para harmonização facial, orofacial. Então, nós vamos falar vai ter cursos desde uso de laser e outros equipamentos para harmonização orofacial, como também técnicas de harmonização, mas eu sou diretora da divisão norte-americana do World Federation, e eu fui convidada para montar um curso de 8 horas em harmonização. E é onde a gente está levando, que eu te convidei o professor, o doutor Sérgio Escobar, que é um médico dermatologista da Argentina,
Está vindo também a doutora Angie Papas, da Austrália, que também faz trabalhos assim. E nós vamos falar dessa harmonização orofacial integrada, vai ser como uma espiral, nós vamos vai ser muito interessante. Por que isso. E a técnica vai ser colocada conforme, o que eu posso então fazer para ajudar? Vamos fazer um caso clínico, inclusive, ali, demonstrativo. Uhum. Então, o professor Felipe vai estar com a gente, o professor Sérgio Escobar vai estar com a gente, e eu acho que seria muito interessante os cirurgiões dentistas estarem vindo, ver qual é essa abordagem integrativa que a gente faz. Para ampliar a visão de como nós podemos realmente estar trabalhando com esses pacientes daqui para frente, porque não basta só a técnica, nós temos que nos diferenciar. Como nós nos diferenciamos? Eu enxergo além só daquele rosto, né? Não é Exatamente. Isso? E é esse recado que a gente quer trazer. O ser humano que está aí atrás. É o ser humano que está ali. Não é uma marcada dentária, ou uma cabeça, eu falo, né? Então, assim, se vocês quiserem, seria interessante entrar no site, já está no ar, WFLD para World Federation of Laser for Dentistry. WFLD 2024.com.br. WFLD 2024.com.br. Vai ser do dia 11 ao dia 13 de novembro em São Paulo. Então tem bastante tempo para se organizar, fechar sua agenda de pacientes e vir nos... Vai ser no Centro Rebouças, Centro de Convenções Rebouças, é internacional, então vamos ter vários professores internacionais vindo aí, e o Brasil foi privilegiado esse ano, né, a recepcionar esse congresso, porque cada época é num país, né? Sim. Então, eu fico super feliz, Felipe, de ter essa oportunidade de você ter aceito de trabalhar, entrar na nossa grade ali do trabalho, porque honrado de ser convidado. É essencial. Porque eu vejo que é fundamental esse conhecimento. Primeiro, o conhecimento da linguagem visual, que não é ensinado. Você está trabalhando com imagem, tem uma linguagem visual, tem como você cria a imagem, que entra também estética, o que é harmônico, o que não é, o que dá peso, leveza, etc. Mas o mais importante é o que você está expressando. Porque o Image ID, a diferença é que o que eu mostrei é que qualquer imagem, qualquer coisa, um copo, uma xícara, um carro, uma pessoa, não só representa algo e tem uma estética, mas que expressa algo. Expressa passa força. Um sentimento, né, pra gente. E nós sentimos isso, não é um processo emocional. E se é um processo emocional, afeta a gente emocional e isso é somatizado no comportamento. Então, você faz uma mudança, você está mudando o comportamento da pessoa. Você está mudando relacionamentos, você está mudando muitas coisas e é muito importante ter um conhecimento disso, essa consciência do que pode acontecer. Você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas porque ninguém vai saber. Mas você pode prever certas coisas. E alertar, olha, isso vai acontecer, você está preparado para isso? Aí a pessoa pensa, reflete, talvez não esteja. Você é independente, você quer uma imagem independente, mas você é independente? Eu falo que talvez a harmonização orofacial, na verdade, tem que ser uma jornada, né? Porque é uma jornada de autodescoberta também para a pessoa. Por que ela está buscando? Por que tão jovem ela está lá e fala, não, mas eu preciso melhorar minha estética? Então, você tem que ir além. Você não pode só parar ali naquele... Essa coisa banal, né? Não pode. Então, é bem bacana o trabalho. Eu acho que o pessoal vai ficar bem... E é muito importante, porque esqueci de mencionar isso. Eu vejo que tem dois lados. Tem a beautification, que é você melhorar a beleza, que pode ser para um jovem, e tem
o anti-aging, né? Que é você recuperar uma imagem que a idade está tirando de você. Isso. Aí, o envelhecimento, uma perda de identidade. Uma perda de identidade. Então, você tem a possibilidade de recuperar isso. Não é ficar mais jovem, mas recuperar a sua identidade. Só que sempre respeitando, por exemplo, como era o rosto dela, você não pode modificar. Você tem que tentar devolver aquela identidade, mas respeitando como que era aquela... Porque a idade vai afetando os ossos, vai afetando a musculatura, a gordura, tem quedas, etc., e altera seu formato de rosto, altera o que você está expressando. Isso, Mas é um trabalho bem bacana, eu acho que o pessoal vai gostar de ver o grupo, a equipe junta, né? E eu fico feliz. Vai ser muito legal. Eu estar trabalhando com você tão... Né? Então, muito obrigado por você ter vindo. Amanhã você vai voltar, eu sei que foi difícil você vir aqui, e eu agradeço muito o esforço para vir fazer esse podcast. Eu que fico muitíssimo grato, obrigado e até o próximo episódio. Dá um like, faça um comentário e se inscreva no canal. Obrigado. Tchau.